Boa noite aos irmãos. Que Deus esteja com cada um de nós. Irlândia? Vocês lembram que nós estudamos ontem à noite aqui? Aqueles que estavam aqui lembram que nós estudamos ontem à noite aqui? A desenho. Sobre línguas, né? Isso, os dons de língua, né? Idiomas de língua. Foi isso que nós estudamos ontem à noite aqui nesse lugar. E a gente aprendeu coisas interessantes. E hoje nós vamos estudar, vou colocar aqui mesmo, o pessoal está lá mais lá atrás. A gente aprendeu algo aqui grandioso no estudo de ontem à noite. E a cada dia que se passa, nós estamos caminhando para o final aqui nesse lugar. Entendam isso. Mas Deus tem um projeto para a vida de cada um que aqui então se encontra. Hoje nós vamos estudar sobre um ministério para todos. É isso que nós iremos então estudar nessa noite, pela graça de Deus. E eu queria, desde já, convidar você a fazer mais uma oração, para a gente então abrirmos a palavra do nosso Deus. Da maneira como você está, vamos fechar nossos olhos e vamos então orar a Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos trouxe a esse lugar para ouvirmos a Tua voz, louvarmos o Teu nome e poder, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, entregar nossas vidas ao Senhor, porque somente em Ti elas estarão bem guardadas, Senhor. Então que a vida de cada um de nós aqui nessa noite esteja escondido naquele que é maior do que nós. Não sei como essas pessoas chegaram até aqui, assim também como elas não sabem como eu cheguei, mas o Senhor Deus conhece o íntimo do profundo do coração de cada um de nós. Portanto, Senhor, se há algum problema aqui entre alguns de nós, se há alguma dificuldade, se há alguma situação, Senhor Deus, que perturba, que contraria, que tira a paz de alguns de nós entregamos essa situação em Tuas mãos, Senhor, para que o Teu Espírito cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O Ministério para Todos é o que nós iremos então estudar nessa noite. Desde já eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 5 do profeta Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 5 de Mateus. E a pergunta que o texto faz para nós nessa noite é: quem é você? Quem sou eu? Esse é o texto que nós vamos então, Mateus capítulo 5, que nós vamos então anunciar. Enquanto vocês abrem aí a palavra de Deus, nós estamos encerrando aqui essa parte, essa semana que vem, a última semana de nós aqui nesse lugar. Porém, nós temos a igreja aqui embaixo, eu creio que quase todo mundo aqui sabe, com exceção de alguns, que ela é também o seu lugar. E nós vamos estar iniciando ali, uma vez por semana, que eu creio que fica bom para todo mundo, nós iremos estar ali estudando o livro de Apocalipse. Quantos aqui tem desejo de aprender sobre o Apocalipse? Fique à vontade. Então nós vamos estar ali e ver qual é o dia melhor que caiba para todo mundo aí, tá certo? E aí uma dessas noites, nós vem uma noite por semana estudar esse tema ali, estudando verso a verso, capítulo por capítulo, sem ignorar nenhum deles. E então você vai aprender muitas coisas, que as pessoas têm muito medo do livro de Apocalipse, né? Mas não tem por que ter medo, porque o livro de Apocalipse é uma revelação de símbolos que está ali, tá certo? Acharam todos o capítulo 5 de Mateus? Preste muita atenção no que você vai ler, e eu vou fazer a pergunta novamente. Quem é você? Você sabe quem é você? Hã? Mais ou menos. Um disse aqui mais ou menos. Servo de Deus. O rapaz disse servo de Deus. Certo. E baseado no que nós vamos estudar nessa noite, lá na metade do estudo eu vou fazer a pergunta novamente a você, viu? Eu? A todos nós. Ah, sim. Então vamos lá. Então ele disse que era servo de Deus, ele disse que mais ou menos. Quem é você? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vós sois o quê? O sal de onde? Da terra.
Entenderam a pergunta agora? Mas se o sal perder o seu sabor, irmão, ou se despir, ou se degenerar, como tem algumas versões de Bíblia que falam, se o sal se degenerar, ele presta para quê? Para nada. Só presta para jogar fora no monturo, como diz o texto, e ser o quê? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. A Bíblia está dizendo nessa noite que você é o quê, irmãos? Sal. E qual é o propósito do sal? Dá o sabor, né? A comida. Dá o sabor. Mas sabe algumas coisas que me chamam a atenção no sal? É que quando você solta o sal dentro dos alimentos, ele some. Ele desaparece. Deixando lá o quê? O sabor. E eu não vi uma comida mais ruim do que uma comida sem sal. É uma tristeza, viu, irmão? É uma tristeza. Realmente. Porque o sal, quem está dizendo isso é Jesus Cristo, não é eu. Ele que escreveu esse texto. E ele faz uma comparação, uma analogia, um símbolo. Ele está dizendo isso para todos aqueles que seguem ele. Ele está dizendo assim: vocês agora são o sal desse mundo. Agora, tem uma palavra aí que diz no verso, que diz assim: porém, se o sal perder o seu sabor, aí aquilo que está o perigo. Se um de nós perder o caráter, irmão, perder a confiança, perder a moral, para nada mais presta. Isso é verdade. Você perde a confiança dentro do seu lar, sua mulher não confia em você, seus filhos não confiam em você, seus vizinhos não confiam em você, todo mundo te pisa com palavras, com zombarias e com escárnio. É isso que o texto está dizendo. Seja bem-vindo, viu? Então, nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Sabe, as pessoas olhavam para os discípulos a quem Jesus estava dizendo isso, e sabe o que elas diziam? Elas olhavam no semblante de cada um daqueles discípulos e diziam assim: esses homens estiveram com Deus. Esses homens vieram da presença de Deus. E as pessoas gostavam da companhia dos discípulos. Por quê? Porque eles deixavam, sabe, irmão, aquele gostinho de demora mais, fica mais. Como é bom conversar com você, as tuas palavras me edificam. Nós somos desse jeito? Nós somos desse jeito, queridos. Você está entendendo? Quando você sai, por exemplo, será que se eu me mudasse lá da vizinhança onde eu moro e chegasse alguém lá e dissesse assim: você está sentindo falta daquele galego aqui, daquele baú? O que alguns diriam? Talvez alguns dissessem assim: aquela peste foi um favor, já era para ter saído a tempo. Sabia que algumas pessoas dizem assim: é o quê? Uma cadeira, vai lá, Olha ali uma cadeira lá na frente. Então vocês estão entendendo, irmãos? Compreendi. Vocês estão entendendo? Um dia uma mulher viúva tinha uma dívida e chegou uns criados na casa dela e vieram buscar os filhos dela. Porque antigamente era assim, vamos supor, eu fazia uma dívida e eu tinha que ter algo para hipotecar. E eu hipotecava filho, terra, casa, o que eu tivesse. Sabia? Tinha que deixar lá, chamava-se de penhor. Que hoje nós entendemos como hipotecação, não é? Era uma garantia, uma espécie de garantia. E aí, o servo, no capítulo 4 de 1 Reis está escrito isso. Ou é 2 Reis? 2 Reis, capítulo 4. E aí os camaradas chegaram lá e disseram: olha, nós viemos buscar teus filhos. E a mulher entrou agora num estado de desespero, mas ela lembrou-se que lá naquela terra tinha um profeta chamado Eliseu. E aí a mulher foi ao profeta Eliseu e disse assim: Eliseu, meu marido morreu, ele era um homem de Deus, era um servo do Senhor, mas ele deixou uma dívida. E agora chegou os camaradas aqui na minha casa e vai levar meus filhos. E aí agora, o que é que eu faço? E sabe qual foi a primeira coisa que o profeta perguntou para ela? O que é que você tem na sua casa? Aí ela disse: eu não tenho nada lá, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Aí o profeta disse assim: pois vá em toda a sua vizinhança e arranje muitas bacias e derrame em cada uma delas um pouquinho de azeite. Capítulo 4 está escrito isso. Em Mateus? De 2 Reis, irmão.
Não precisa de ler não. Se vocês quiserem conferir depois, vocês podem conferir o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo onde está. E aí a mulher foi embora para casa. E disse, fecha a porta atrás de ti. A mulher chegou em casa, arranjou muitas vasilhas. Mas se aquela mulher tivesse problema com a vizinhança, ela tinha arrumado muitas vasilhas? Então o milagre dela dependia de quê? Da boa convivência dela com os seus vizinhos. Sabia disso, irmãos? Você quer saber quanto vale um vizinho? A doença de noite, fora de hora. Eu conheci uma pessoa que onde ela morava, irmão, ela entregava-se com a rua em peso. Ninguém para ela prestava. Sabia? E tem muitos desses, não é pouco não, viu? Tem muitos. Só tenho 2 intrigados só. E você está dizendo só? Irmãos, vamos lá. E aí a mulher foi. Chegou lá, ela arranjou muita vasilha, porque ela se dava bem com todo mundo. E aí ela trouxe para dentro de casa, fechou a porta e despejou vasilha, as vasilhas encheram tudinho. De repente ela disse assim para os filhos, traga mais vasilha que está tudo cheio. Os filhos disseram, não tem mais, mãe. O milagre cessou. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não dá milagre para ninguém, para ele se desperdiçar. Quando encheu tudo, Deus disse, tá bom, cerrou. E aí ela foi novamente falar com o profeta, se agora está tudo cheio, o que eu faço? Isso, venda, pague o que está devendo e vá viver do resto você e seus filhos. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo aqui que você e eu somos o sal desse mundo. Sal é algo que leva sabor à vida amarga, amargurados. Sabia disso? E eu vou dizer algo aqui, da igreja aqui nesse momento aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 comigo, que eu esteja vendo. O resto precisou sair, estão em tarefas por aí. Se essa igreja dali, Edson, agora a pergunta é para o pessoal daqui da igreja, se essa igreja dali da comunidadezinha ali, como é que chama aquela rua ali, a Coab, né? Se ela saísse dali, será que alguém sentia falta? Isso é uma pergunta preocupante para nós. Será que se a igreja adventista fechasse ali, que Deus o livre, será que isso fazia falta nessa comunidade? Vocês estão entendendo? É quem tem que dizer isso é o povo. A gente vai dizer que não, que vai fazer falta, né? Mas quem vai dizer mesmo é a vizinhança, quem Exatamente. conhece os irmãos, né? Mas para quem acredita, faz sim. Sabe por que é importante, irmão, essa pergunta? Porque o papel da igreja, sabe qual é? Sabe qual é o papel da igreja, irmão? Da adventista, dessa assembleia, dessa católica, que tem 3, não é? Sabe qual é o papel dessas igrejas? O irmão que estuda hebraico, sabe? Eu prefiro ficar calado. É melhor eu gravar aqui no meu canal. Senão vai atrapalhar aqui. Vai trabalhar, né? Tá certo. O papel da igreja na comunidade é servir. Jesus veio a esse mundo para servir. Quem não vive para servir, não presta para viver. Grave isso na sua mente. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto de servir, não presto para viver. É inútil eu ocupar a terra. Porque foi assim que Jesus viveu. Jesus deixou o céu e tornou-se servo nessa terra. Então a igreja precisa entender a responsabilidade dela. Ela tem que levar sabor a esta comunidade. Esse é o nosso objetivo. Entende, irmãos? É ir na casa de um doente e dizer, olha, eu vim aqui fazer uma oração por tu. Se você não aceitar, é problema dele ou dela. Posso fazer uma pergunta, irmão? Se faltar um posto de saúde aí, não vai fazer falta também? Sim. A mesma coisa é a igreja, né? Sim. A igreja é comparada a um hospital. Entendeu? Agora, o problema também é que tem muitos doentes que não querem ir ao hospital. Mas eu A quero, gente precisa também entender isso, não é? Porque se não fosse esse posto de saúde, eu tava ferrado. Pois é, mas por que tem tanta gente doente morrendo? Mas é porque é coisa de Deus, né? Não, Deus não adoece ninguém, não, senhor. Não existe isso, tá vendo? Você vê, as pessoas comem errado, bebem errado, vivem errado, quem é o culpado? É ele. Deus. Deus. Deus.
Preocupado. Ah, não. Não, senhor. Assim, As pessoas que têm a barba bem grande, é o barbeiro que é o culpado por estar com a barba grande? mas eu não gosto de barba, né? Não, eu não estou fazendo com o senhor, eu sou o barbeiro normal. Estou perguntando aqueles que têm o cabelo bem grande e a barba bem grande. Quem é o culpado deles ou o barbeiro? Eles, né? Pois é, porque tem barbeiro, mas eles não querem ir lá. Eu já deixei meu cabelo daquele jeito. Problema, aí é uma decisão sua. Eu já coloquei. Entendeu? Mas o barbeiro não tem nada a ver com isso. Então você está entendendo, irmão? Nós somos o sal da terra. Que privilégio tão grande. Mas não parou aí, não. Olha o que diz o verso 14. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não é a luz da serra, não, que você é, não. O texto está dizendo, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus estava pregando esse sermão, irmão, era cedo da manhã, era por volta de umas 6, antes de 6 horas da manhã. Aonde ele estava, era uma montanha, eram montanhas muito altas, e o sol despontava. Aí Jesus olhou para o sol e disse, vocês são a luz desse mundo. Assim como esse sol está se levantando e vai clarear o dia inteiro, e o mundo inteiro, vocês também são desse jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Um dia eu estive num lugar chamado Alto do Meio, num vilarejo, fazendo uma semana de oração. Eu tenho ela gravada até hoje ainda no meu Facebook. Inclusive, eu quero lembrar disso. Se vocês gostarem de receber áudio, agora os áudios é coisa de crente, meu irmão. É de 12, 13 minutos de pregação. Sempre, todo dia chega. E tem, graças a Deus, milhares de pessoas escutando isso pelo mundo inteiro. Até nos Estados Unidos tem gente escutando. Só não estou enviando agora todo dia por causa da correria do evangelismo agora, mas todo dia chega. Então tem pelo YouTube, tem pelo Facebook é Genival Silva, pelo YouTube é Genival. Você entrar lá, você vai ver muitas mensagens de pregação pelas igrejas, por onde vou e etc. Que tema o senhor está falando, irmão? Não entendi, irmão. Qual o tema que o senhor está falando? O tema? O tema de hoje. O tema de hoje? É. Sim, um ministério para todos. Ah. Ministérios, entendeu agora? O senhor entendeu agora? Tem a ver com o que eu estou pregando? Tem a ver. Tem? Eu tenho que perguntar para saber do estudo, né? E eu não sei, o senhor que não percebeu. Mas mas elas falam isso, juízo, mas tem que saber do estudo, né? Sim, tem, tá certo. Eu anunciei. Um ministério para todos, tá certo? Esse é o tema do estudo dessa... Ou seja, uma missão que Deus deu para todos nós. Então, quando Jesus estava pregando, ele disse para aqueles discípulos, olha, tá vendo esse sol? Ele vai percorrer esse mundo inteiro. Ele vai terminar o seu percurso. Vocês também são igual a este sol. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Alguma vez você já viu o sol reclamar de alguma coisa, dizer assim, mas eu não vou iluminar aquela cidade, que aquele povo não presta, eles não querem, é assim? Ou Jesus disse assim, olha só, você está programado, você vai iluminar uma parte e outra não, vai chover num canto e outra não, é assim? Jesus, quando ele manda as suas bênçãos, ela vem para quem presta e para quem não presta. Porque se nós for olhar, nenhum de nós presta, sabe, irmãos? Isso é uma realidade. Não tem diante desse negócio de um mais bonzinho, outro mais menor, não. Deus olha para todos querendo salvar todo mundo. Todo mundo carece da misericórdia de Deus. O problema é o orgulho de alguns que não querem aceitar isso. Essa é a realidade. Aí Jesus está dizendo assim, vocês que estão andando comigo, existe uma responsabilidade maior sobre vocês. Vocês têm que levarem luz a lares e famílias que estão em treva. E aí, quando eu estava em Alto do Meio, eu conheci uma família lá. E aí, um dia, um rapaz disse assim, irmão, ele chamava pastor, né? As pessoas veem uma pessoa com paletó, chamam logo de pastor, né? Ele disse, eu queria que o senhor fosse visitar a minha esposa, que já faz quase um ano que ela se encontra depressiva em cima de uma cama e o negócio lá é sério. E eu disse, tudo bem, vamos lá. E nós fomos lá visitar uma mulher jovem. E quando eu entrei na casa dele, que eu vi a situação, é de você chorar, irmãos. Vocês já visitaram uma pessoa em depressão pesada? Não. Que coisa terrível, irmão. A pessoa não quer tomar banho, não quer comer, não quer ver ninguém. Sabe, irmão? E é difícil você ficar ali com eles. Tem uns que ficam bravos, porque tem coisa que é... Aquilo é uma opressão maligna, irmãos. Sabiam disso? O inimigo coloca na cabeça da pessoa que você vai se fechar e não queira ver ninguém. Em São Paulo já vi muito esse caso já, irmão. E aí, quando cheguei lá, eu orei com a moça, ela chorou.
Não falava nesse dia, falou algumas coisas, mas aí eu precisei sair de lá. Eu sempre visitava ela, mas aí não fui visitar mais. Mas o que me chocou foi o que aquele homem nos disse. Eu disse, irmão, o que levou? Tem um motivo que o senhor conheça que levou ela a essa situação? Sabe o que foi que ele me disse? Foi uma palavra que alguém dirigiu a ela. E ela encascotou aquilo, acabou-se. Irmãos, a palavra que sai da minha boca, ela é comparada. Sabe, existem 3 coisas que não voltam mais atrás. É uma palavra dita, uma bala disparada, não tem como voltar mais atrás, e uma flecha disparada. O estrago vai acontecer, mesmo que você se arrependa. Isso é verdade. Existem casamentos destruídos por causa de uma palavra. Existem pessoas que já morreram por causa de uma palavra. Você acredita nisso? Por causa de uma palavra. E outra vez foi aqui em Bezerra, essa pessoa ainda está viva. Eu estive fazendo um evangelismo aqui em Bezerra e na visitação me deparei com essa casa de uma pessoa que eu conheço e eu nunca mais havia visto. E aí ela estava depressiva e escondida. Você acredita que o marido não queria que eu fosse falar de Deus para ela? Eu disse, rapaz, como é que tu nunca mulher está numa situação dessa, tu não quer deixar eu fazer uma oração por ela, que eu não sei. Eu acho que doente aqui é tu. Ah, não é porque ela perturbar, se de perturbada ela já está, meu colega. Esse cara é idiota, né? Mas sabe o que era, irmão? Era o diabo dizendo assim, não. E nós entramos. De tanto resistir, ele pegou o cu achando ruim, né? Mas disse, entre. A minha insistência era por causa da mulher e não por causa dele. Que ele mexia lá com macumba, eu já sabia de quem pertencia. Pizzaria, né? Aí quando ele viu a gente na porta com a Bíblia, ele já mudou logo de feição. Mas eu não sou muito espantado com essas coisas, sabe, irmãos? De jeito nenhum. E aí a gente entrou lá para dentro. Eu disse, irmã, você tem fé em Deus? Ela disse, demais. Sabe, te levanta daí dessa cadeira. Te levanta dessa cama. Ela está doente, irmão. Eu digo, eu sei que ela está doente, eu já entendi. Todo mundo está vendo que ela está doente, meu amigo. Por isso que eu estou dizendo a ela. Existe doença que você tem que reagir. Sabia? Eu disse, irmã, levante-se dessa cama, irmã. Tome um banho. Eu vou orar por você. Eu passei uns 3 dias lá para orar. Quando ele sabia, ele descobriu a hora, marcou a hora que eu ia. Quando eu ia, ele fechava a porta. Eu vou mudar de hora. E ele me esperou no horário, eu não cheguei. Quando foi com uma meia hora, ele olhou e eu digo, olha aqui, irmão, como é que tá aí, irmão? Vim orar por ela. Ele nem respondeu. Eu e uma menina chamada Thaís, lá da escola de profeta. Fomos umas 3 vezes orar por ela. Depois recebemos as boas notícias de que ela estava melhor. Irmão, isso é muito sério. Eu estou contando isso aqui porque isso é a função da igreja, irmãos. Essa é a responsabilidade de quem tem Cristo, irmãos. Não é eu dizer que tem Cristo na minha vida, saber que um vizinho ou alguém está morrendo na minha rua. É problema dele, não é? Aquilo ali. Outros ficam dizendo, o que ele fez, não é? Já entra logo no processo de juízo daquela pessoa, sabia? E outros que já conhecem a irmã Hilda. A irmã Hilda, um toque de mulher grande, forte. E aí eu consegui, não vi mais a irmã na igreja, esposa do irmão Erotilde. Aquele irmão eu admirava demais, só vivia rindo, irmão. A pessoa, você não é um homem simpático, você não via ele triste. E aí eu trabalhando com um menino num determinado lugar, ele disse, rapaz, olha irmão, olhe por a irmã Hilda, que ela tá, o negócio tá ruim lá, viu? Que ela come, vomita, não quer ver ninguém. Isso é mesmo, isso é por isso que eu nunca mais vi. Tá bom. E aí eu cheguei um dia em casa, estava chovendo na época de inverno, eu abri minha Bíblia e sentei lá para ter minha comunhão com Deus. Aí uma voz veio na minha mente disse assim, levante-se, pegue sua Bíblia e vá lá na casa da irmã Hilda. Você acredita nisso? Mas eu resisti. Olhei para o lado da serra de Bezerra, chovendo de rua, nada. E abri a Bíblia e a voz disse, levante-se, pegue sua Bíblia e vá lá na irmã Hilda. De novo, irmão, segunda vez. Mas a preguiça, mas não era preguiça, aquilo era o diabo dizendo, não vai para ir para lá não, quer que você vá para lá. E eu fiquei por ali e fui continuar a ler, mas não tinha como eu meditar na palavra de Deus naquele dia. Até que eu tomei coragem e disse, sabe uma coisa, eu fiz uma oração, fechei a Bíblia e liguei agora. Fui nem parti do jeito que estava. Dei uma roupa e fui embora. Cheguei lá, bati palmo no domingo de tarde, nunca me esqueço. Estava limbrinando um vento muito frio, uma época de inverno, e uma chuva, sabe irmão,
E eu fui embora, obedecendo aquela voz que falava na minha mente. Quando eu cheguei lá, bati palma na casa do irmão Herodildo, ele abriu, sorriu, como sempre. Eu já sabia do que se tratava. Disse, tudo bem, minha irmã? Ele disse, tudo bem, irmão. Só não está melhor que a minha esposa, não sei se a senhora está sabendo. Não quer comer, não quer ver ninguém. Inclusive, ela está ali dormindo. Se eu vim fazer uma visita a ela, meu irmão. Ele disse, irmão, ela está dormindo, eu não queria acordá-la, não. Quando eu pensei que ela botou a cara na porta. Me levantei, meu irmão, ouvi sua voz e me levantei. De que bênção, irmão. Ele disse, a senhora se levantou porque quem me mandou vir aqui, a senhora já sabe quem foi. E ela se levantou de lá. Ele disse, incrível, a irmã não se levanta para nada, minha esposa. E aí eu sentei com ela e ele lá, e a gente oremos, e eu li um texto da Bíblia e dei alguns conselhos a ela, e ela seguiu as orientações. Irmão, ela estava com uma mocinha lá de remédio, desse caixa preta. E ele disse, irmã, pode jogar isso no mar, se a senhora acreditar em mim. Jogue isso no mar, toque fogo. O marido dela olhou para ele e disse, e é, irmão? Só um médico que passou. Eu disse, pode, mas que é Deus, irmão? Jogue isso no mar, irmão. Agora faça o que eu estou lhe dizendo aqui. Amanhã a senhora se levante bem cedinho, irmão. Eu sei que a senhora faz muito tempo que está aqui e está fraca. Ande 5 minutos, quando chegar, toma um banho. Frio. Não é que ela não pode mandar. Você sabe, a pessoa que está doente de depressão como é, né? Você acredita que ela fez isso? Isso foi no domingo. Na quarta-feira ela estava na igreja do Santo Antônio cantando e dando testemunho. E ela está viva até hoje. Ela mora no Recife. O marido morreu. Ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo agora. Ela mandou lembrança esses dias, perguntou por nós. Querido, Tá bem, graças a Deus. ela disse, irmão, nunca mais eu tomei aquele maldito. Eu disse, não toma mais mesmo não, irmão. Poucos dias, o irmão foi para o Recife, o esposo dela, tocaram fogo lá perto da casa dele, onde ele morava, umas queimadas para lá. E aí ele tinha problema de bronquite, era asma. E aí prejudicou-se com essa fumaça, acabou morrendo, irmão. Senti muito com a morte do irmão. Mas é a vida. Ela permanece viúva, até onde eu sei, até hoje, não sei. Sabe por que eu estou dizendo isso? A luz, ela se preocupa com os outros. Eu disse ontem e vou repetir hoje. Eu não consigo enxergar um crente que só pensa e só cuide de si mesmo. Um ser humano que só pensa em si, só cuida de si mesmo, ele não tem parte com Deus. Eu estou te dizendo alguma coisa errada? Não. Jesus não viveu em prol disso. Jesus viveu em prol de você e de mim. Jesus se preocupava com a necessidade de quem estava sofrendo. E ele não queria saber se aquilo era inimigo, se prestava. Não, ele conhecia o coração de todo mundo. Mas ele, por isso que por onde Jesus passava, ele atraía multidões. Porque de farisaísmo aquele povo já estava certo, já estava cheio. E eu quero te dizer, sem nenhum medo de errar, as igrejas estão assim de fariseus modernos. Sabia? Vem ao culto, se assenta aqui e vai-se embora e o resto que se dane. Os sofredores que se dane. É assim que está o mundo. E é assim que está as igrejas. Jesus está dizendo aqui, olha o que está dizendo, olha. Eu, porém, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder o que, querido? Uma cidade construída sobre um monte. Nem também se pode acender um candeeiro e colocá-lo debaixo de um alqueiro ou debaixo de uma cama. Quando a gente usava candeeiro, perceba onde está a luz. Perceba onde ficavam os candeeiros, no lugar alto para iluminar todos que estavam próximos. Então esse é o propósito. Então você está sabendo quem é a sua identidade? Você tem que ser luz. As pessoas estão olhando seu rosto, suas atitudes, e as minhas se realmente condiz com o que nós pregamos. Você sabia disso? Eu queria abrir com vocês, por exemplo, olha o que Deus disse aqui ainda mais. Quando é que um crente se torna a luz do mundo? Essa é uma pergunta. Quando é que uma pessoa se torna a luz do mundo? Atos capítulo 1, verso 8. Vamos lá. Atos capítulo 1 é indo aí na frente, depois do Evangelho de João. O capítulo? Capítulo 1, irmão. Capítulo 1. Capítulo 1 de Atos, verso 8. Quando uma pessoa torna-se a luz do mundo? Capítulo
capítulo 1, versículo 8. O que diz na Bíblia de vocês? Leia com a voz de quem está vivo. Pode ler, não tenha vergonha não. Leia. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Amém? Quando é que uma pessoa torna-se luz? Segundo o que você leu e ouviu, quando o Espírito Santo está sobre ela, desce sobre ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai roubar a outra, irmão. Nem tomar o que ela tem. Nem desejar o mal para ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se condói com a situação difícil da outra pessoa. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo estar com os bolsos cheios de dinheiro e ver uma criança precisando de um medicamento, precisando de um leite, precisando de uma comida, precisando de pagar um papel de luz, precisando de um inteiro para pagar um aluguel e ela não fazer nada. Do que adianta esse dinheiro no seu bolso? Esse dinheiro é mariçoado, irmão. É duro, mas é o que eu estou te dizendo, é verdade. Eu trabalhei num canto, num outro vilarejo chamado Lagoa de Souza. Lagoa de Souza, eu trabalhei nesse lugar. E aí, conheci ali uma família muito pobre mesmo, irmãos. E tinha um monte de filho. E eu sempre visitava aquela família todo dia. E o irmão que eu almoçava na casa dele, ele tinha um mercado. Não foi? Ele dizia, irmão, leve uma feira daqui para lá, para eles que eu estou mandando. Não foi? Eu levava essa feira. Hoje esse irmão está em Cupira. Inclusive, está com uns 15 dias que eu estive lá, pregando lá. Sabe o que acontece, irmãos? Poucos dias depois saiu dessa pandemia Covid-19. Essa doença foi um terror para muitas pessoas, não foi? Mas quer que eu te diga uma coisa? Foi uma bênção para os pobres. Vou te explicar isso. Sabe por quê? Porque os mendigos, os pobres que não tinham nada passaram a receber um salário. Estão me entendendo, irmãos? E essa mulher sustentou a família dela por um monte de tempo. Depois daquela pandemia. Ela foi um terror para muitas pessoas. Especialmente para empresário e claro para quem perdeu a vida, não é? E perdeu o familiar. Mas ela trouxe alguns resultados para algumas pessoas. Mesmo as pessoas ignorando isso. Então o texto está dizendo aqui, irmãos. Isso só pode acontecer se o Espírito Santo tiver o quê? Sobre você. Isso é muito sério. Lembre-se disso. Agora, qual é então a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz. Vamos para frente. Gálatas fica depois de 2 Coríntios. Capítulo 5. Qual é a dádiva do Espírito Santo a quem o aceita? Gálatas capítulo 5. Leia comigo o versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O texto diz assim, olha. Acharam todos? Quer que eu leia? Leia, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, e alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pronto, vamos entender aqui o que ele leu aqui. O texto está dizendo aí no verso 23, 22, os frutos, ou seja, irmãos, as atitudes de quem tem o Espírito Santo. Você percebe, muitos dizem aí, eu tenho o Espírito Santo, eu falo língua, e se tu pedir alguma coisa a ele, talvez ele botou para correr lá. Mas ele disse que tem o Espírito Santo. Entende isso? Aí o texto aqui está dizendo, olha, as atitudes de quem tem o Espírito Santo ou do Espírito, porém é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha que tanta coisa que tem aqui, bondade, fidelidade. Entendeu, querido?
Olha o que está dizendo aqui, fidelidade, ou seja, fidelidade quer dizer uma pessoa que é fiel a todas as, sabe, ao trajeto da sua comunidade. A tradução dessa Bíblia é diferente da minha. Mas é a mesma coisa que está lá, irmão. Eu também tenho essa linguagem em casa. Entendeu? Então aí está dizendo, o fruto do Espírito, porém, é primeiro, amor, alegria. Como é que a pessoa está cheia do Espírito Santo só vive triste? Com raiva. Porque tem gente que está dentro da igreja, sabe, irmão? Chega na igreja, parece que passou a noite chupando limão. Misericórdia. Com a cara tão feia do mundo. Parece que brigou mal os cães do mundo todinho. Ninguém é culpado. Filho, uma pessoa que anda com Deus, que anda lendo a Bíblia, mas você vai estar com os dedos arregados para todo mundo, mas se é uma pessoa que expressa paz na sua vida, sabia? Tem dificuldade? Tem. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Eu tinha uma igreja que eu pregava sempre nela, e tinha uma irmãzinha lá, nunca mais eu vi. Mas toda vez que eu chegava na igreja, eu perguntava, tudo bem? Tudo bem o quê? Dói ali, dói não sei aonde. Toda vez eu não vou nem mais perguntar mais nada. Nunca ela pronunciava algo de bom, só era negativo aquilo que ela dizia. Irmão, não foque demais nas coisas negativas. Mesmo que você tenha um problema, mas exalte pelo menos alguma coisa, algum porcento bom que tem na sua vida. Porque quando nós só falamos do sofrimento, sabe quem é exaltado? O capitão das trevas. Mas quando nós exaltamos as coisas boas, sabe quem é exaltado? Deus. Sabia disso? Deus, você está dando testemunho dele. E aí o texto está dizendo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade. Você sabe o que significa essa palavra longanimidade? É uma pessoa que demora tanto para se irar que faz raiva. Multiplica seus anos de vida, né? Hã? Multiplica seus anos de vida. Sim, verdade. Uma pessoa que é desse jeito, ela vive mais. Sabia, irmão? Já tem gente que passar um mosquito no nariz dele e quer pegá-lo. De tão estressado que já vive, não? Longanimidade, está dizendo aqui. Benignidade. Você sabe o que significa essa palavra benigno? Hã? É algo que ultrapassa a bondade, irmão. Vai além de ser bom. Benigno. Manso, meigo, humilde, simples. Ele possui essas características. Aliás, ele não possui. É o Espírito Santo que está nele, que faz com que isso apareça na vida dele. Aí depois vai dizer aqui, mansidão, domínio próprio. É a pessoa que se domina, é mansa. Contra essas coisas não há o quê? Lei. Aí tem crente que é mais bravo do que lampião, sabia? Eu já vi muitos crentes. Eu não levo essa flor para casa. É verdade, não leva para casa, mas leva para o inferno. Tem que dizer isso. Eu nunca me lembro de Jesus trocando tapa, mas ninguém nem dialogando, palavra vai, palavra vem, tu não presta, que não presta é tu. Não vi esses textos na Bíblia. 11 vezes que eu leio a Bíblia de capa a capa. Nunca encontrei esses textos. Não tem. Você sabe quem é a pessoa brava? Biblicamente você sabe quem é uma pessoa considerada braba? É aquela que aguenta calar. Esse é um herói. Sabia disso? Com esse o Satanás não pode, irmãos. Mas aquele que diz eu não aguento desaforo, esse é um fraco. Sabia disso? É um idiota. Esse é fraco. Por quê? Porque ele não aguenta, se acontecer uma coisa, ele quer brigar. Fraco. Entendeu? Então, Jesus teve momento na vida dele que ele ficou calado. E tem gente que diz assim, não, mas se eu ficar calado, o povo vai entender que eu estou com medo, que eu não tenho resposta. Quem quer saber disso, irmão? Brabo é quem corre, brabo é quem foge do problema, brabo é quem se cala diante de pessoas que estão lá endemoniadas querendo briga, irmão. Brabo é aqueles. Aqueles são os heróis de Cristo. Entende isso? E não aqueles que partem para cima da briga. Lembre-se disso. Agora, outra coisa aqui, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, voltando aí. 1 Coríntios capítulo 12. Abra comigo nesse texto, por favor, vamos entender algo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 por diante. Versículo 7 por diante. Olha o que diz o texto.
A manifestação do quê? Do Espírito é dada a cada um para o quê, querido? Para o que for útil. Entende isso aqui, irmão? Levante sua cabeça e entenda isso em nome de Jesus. Deus vai dar o Espírito Santo dele para ninguém estar fazendo baderna. Debatendo Bíblia no meio de rua, de lá e ficar parecendo dos tocadores de coco, né? Deus vai dar o Espírito Santo para isso? Não. Deus, o texto está dizendo que Deus vai dar o Espírito Santo para a causa que for útil. Entendam isso, irmãos. Não para ninguém estar discutindo religião, não é para isso. Olha o que diz o verso 8. A um pelo Espírito é dada a palavra de quê? Da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro, diz o verso 9, pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outros, verso 10, a operação de quê? De milagres, verdadeiro, não essas mentiras que tem por aí. A outros, profecias. A outros, discernimento de espíritos. A outros, variedades de compreensão de línguas, ou de idiomas de língua. A outros, interpretação de línguas. Tudo isso quem é que dá? No entanto, diz o verso 11, um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Entende isso, irmãos? Deus não dá o Espírito Santo a homem arrogante nem a mulher arrogante. É sou melhor do que tu. Tá vendo? Eu sou um cara, tu não. Deus não dá Espírito Santo a ninguém para isso. Pelo contrário, se uma pessoa tiver o Espírito Santo, ela começar com esse tipo de procedimento, o Espírito Santo se retira dela, sabia? Lógico. Sabia, irmãos? Tem pessoas que cantam para ego dela, tem pessoas que cantam para receber aplauso, tem pessoas que pregam para receber aplauso, e quando elas não recebem esses aplausos, elas ficam tristes. Eu não vou mais cantar mais nem, eu pegar mais nem, ninguém presta atenção no que eu faço. Não é a questão que ninguém está prestando atenção. Sabe o que é? Que ela quer ser elogiada. É o ego dela. Deus não quer esse tipo de gente aqui não, irmãos. De jeito nenhum. Deus está dizendo assim, aquele que quer ser o maior, torne-se ele o servo de todo mundo. Essa é a lógica bíblica, irmão. Tudo que a gente fazer deve ser para a honra e glória de quem? De Deus. Não tem nada da gente. A voz que tu tem foi Deus que te deu, a vista que tu tem, a sabedoria que tu tem, tudo que tu tem, irmão, foi tudo Deus que te deu. João diz isso. João disse, certamente o homem não pode ter nada na vida a não ser que o céu dê a ele. Está aí no Evangelho de João. E eu acredito, porque é a palavra de Deus que diz. Agora, uma outra coisa aqui, para que a gente entenda. Quais são, então, também os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Efésios capítulo 4. Fica depois de Gálatas. Vizinho aí de Gálatas, irmãos. Depois de 2 Coríntios, você vai encontrar Gálatas e aí depois Efésios capítulo 4. Quais são os dons de capacitação que Deus dá para a sua igreja? Vamos ver quais são eles. Acharam todos? Hoje eu não trabalho hoje à noite e eu fico aqui com vocês até amanhã bem cedo, não tem problema. Não, dá pra achar, irmão. Só ter paciência. Senhor? Tá achando bom, viu? Tá achando bom. Tá, né, irmão? Que bom. Mas o povo precisa trabalhar amanhã. É só uma brincadeira para não distrair, né? Capítulo 4, verso 11 por diante. Olha o que diz o verso 11 por diante. E ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, em termo teológico. Tendo em vista o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos. Não está falando de estátua de parede, está falando de pessoas. Para o desempenho de quê? Do ministério, do serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Está falando da igreja. Versículo 13. Até que quantos? Todos cheguemos o quê, querido? A unidade da fé. E do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. A perfeita, que, queridos? Varonilidade,
a medida da estatura e plenitude de Cristo. Qual foi o objetivo com que Deus derramou os dons sobre a igreja dele, irmão? Ainda faltam mais 2 versos aqui para nós ler. Qual o objetivo? Para que todo mundo cresça e atinja a estatura, sabe, irmão, da graça de Cristo, de total e de plenitude de conhecimento. Mas sabe o que tem às vezes no meio da humanidade? Quando um se destaca, os outros ficam com raiva. Agora isso é na escola, isso é na empresa, isso é dentro da igreja, isso é dentro da família, é irmão intrigado com o outro, que diga o pai dá mais atenção a um que ao outro. Tem essa lenga-lenga. Sabia disso? Mas não, querido. Olha os dedos da tua mão aí, vê se é igual. Tem um aí no meio que é o maior de todos, não é verdade? Mas todos eles são úteis. Tá vendo esse maiorzão aqui? Ele não presta para nada se não fosse esse pequeno. Mas a gente não vê dessa maneira. Todo mundo que está aqui, você é útil, se não fosse Deus não tinha te colocado nesse mundo. Você é tão útil que você nem imagina. E Deus colocou você em cima dessa terra para um objetivo. Para uma missão. A qual o diabo tem tentado atrapalhar até hoje. Sabia? Lembre-se disso, irmão. Agora, olha o que diz o verso 14. Para que não sejamos mais o quê, queridos? Meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao quê, querido? Está cheio dessas pessoas. Está cheio dessas pessoas. Agora, você lê uma coisa aqui bem interessante. O texto está dizendo que Deus é quem escolheu pessoas para ser apóstolo, para ser profeta. A gente está vendo aí pela rede social, pessoas se intitulando apóstolo. Aí eu chego aqui, com um monte de seguidor, abri uma igreja e digo, eu sou o apóstolo dessa igreja. Quem deu esse título a ele? Quem deu esse título a ele, irmãos? Ele próprio. Apóstolo aqui era Deus quem dizia, e profeta era Deus que chamava e dizia, você é um profeta, você é um apóstolo. Aí eles estão se intitulando isso. Vamos olhar aqui qual era a situação dos apóstolos. Aí hoje eu vejo um apóstolo com empresa de avião, gato dentro da fazenda que parece salveiro assanhado. É o apóstolo Vladimiro. Ele não disse quem era, o irmão que está dizendo. Entendeu? Uma vida luxuosa é mansão avaliada em 300, 400 milhões de reais, irmãos. Aí você vai olhar para Pedro, Paulo, João, não tinha nada. Um dia Jesus disse assim, Pedro, vai lá na pesca, pega teu anzol, o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele e tira uma moeda, paga o meu e o teu imposto. Ele não tinha nada. Sabe por quê, irmãos? E Pedro aceitou seguir Jesus. Porque Jesus disse assim para os seus discípulos, a riqueza de vocês não está aqui nessa terra, mas no mundo por vir. Não se preocupe se você é pobre. Se preocupe com ser um pobre honrado perante Deus e o mundo. Se preocupe em ter um caráter aonde envergonha rico, miseráveis que compram o ganho dos outros e não pagam. Sabia disso? Porque tem muitos ricos que vão se salvar, outros vão se perder. Assim também como o pobre. Lembre-se disso. A Bíblia tem um texto que diz assim, Deus escolheu os pobres desse mundo para lhe fazer eles ricos no mundo por vir. Olha que coisa interessante. E a luta desse mundo é para enricar. Você entra numa empresa, entrou como empregado. De repente você vai passando ali de um carro, daqui a pouco você diz, quer ser um gerente dessa empresa. Quando você é o gerente da empresa, quando Deus te dá a oportunidade de ser o gerente daquela empresa, aí você diz, não, eu vou lutar para eu ter uma empresa dessa. Você não quer ser gerente. Você percebe como é o ser humano? Nunca está satisfeito nem contente com nada. Essa é a vida, irmãos, que nós então conhecemos. Versículo 15 vai dizer assim, olha. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é esse cabeça? Cristo. É o que está dizendo a Bíblia. E não é. Agora, uma outra coisa. Quais são então os dons de Deus? Por exemplo, aqui vai falar em alguns deles. Ou seja, muito importante. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ou seja, entenda dentro disso que você vai ler quais os dons que Deus considera mais útil
Capítulo 13, é voltando. Segunda ou primeira? 1 Coríntios capítulo 13. Qual é o dom que Deus considera mais útil? Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1 por diante. O texto vai dizer assim. Acharam todos? Olha o que diz o texto. Versículo 1 por diante. Ainda que eu falasse o que, irmãos? E dos anjos. É esses textos, isso que eles pegam. Se eu não tivesse o que? Seria como o mental, que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o que, querido? O dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira a tal que transportasse o quê? Os montes ou montanhas. Se eu não tivesse amor, nada seria. Vamos entender o que Paulo repete tanto essa palavra, irmãos. Mas deixa eu me levar ainda no verso 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, está dizendo Paulo, para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada eu sei. Você sabe o que Paulo está dizendo com essa repetição de palavra? Paulo está dizendo assim, irmãos, tudo que você vai fazer nessa vida, a primeira fonte deve ser o quê? Um copo d'água que você dá a uma pessoa, dê com amor. Sabia disso? Tem um texto em Provérbios 17 que diz assim: é melhor comer um prato de hortaliça, ou seja, de folha, na casa onde existe amor, do que um boi gordo acompanhado com raiva, com ódio. E é verdade, irmão. Então o que Paulo está dizendo é isso, irmão. Tudo que você for fazer, faça movido pelo amor. E é isso, o amor é a essência de todo ser humano. É o segredo para um casamento feliz. É o segredo para um relacionamento saudável, irmão. É o amor. Se não existir amor, é o que está dizendo aqui, de nada adianta. Quando você conhece, quantas pessoas não é que tem que dar presente caríssimo um ao outro? Mas quando pensa que não, é 15 dias intrigado, já se separando. É assim. Por quê? Porque a essência verdadeira acabou-se ali dentro, irmão, destruiu-se. E aí Paulo vai dizer mais algo, ele não parou não. Olha o que ele diz no verso 4. O amor é o que, irmãos? O que vocês estão lendo aí no versículo 4? Paciente. Olha o que está dizendo, o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Olha aqui tanta coisa. Você sabe o que é paciência? Nós temos paciência, irmão. Vai numa fila que tu vê lá, o povo cheio de paciência, um dando a vaga ao outro. Vai lá. Vai na fila do banco e você vê lá o que é gente paciente, irmão. Não foi um arenga ali, um cortando a frente do outro e mentindo. Tem gente ali mentindo, não, porque eu tô com uma dor, pega a criança dos outros, bota no braço para passar na frente. E eu fico só observando aquilo. Cada coisa. O amor é paciente. O texto está dizendo aquilo, o amor é paciente. Ele espera, sabe, irmão? Ele acredita no futuro melhor. Diz aí o texto, olha, é paciente, benigno. Querido, se o negócio está ruim no seu casamento, acredite em Deus. Se o negócio está ruim na sua vida financeira, física, mental, sabe, familiar, não sei. Acredite que vai melhorar. É só você ter fé em Deus. O texto está dizendo isso. O amor, ele não inveja. Você sabe quantas pessoas não é feliz porque deixa de olhar a sua vida para olhar a felicidade do outro? De vez em quando eu escuto que a gente que anda pregando, sabe, irmão, você é procurado por pessoa para às vezes sugerir alguns conselhos, né? E um dia uma mulher conversava, me procura para falar do marido, essa foi a realidade, né? E ela dizia o seguinte: aquele que é o marido da vizinha. E ele escutando isso, não era escondido, não, ele estava lá presente. E ele só olhava para mim, eu calado, estava calado, eu permanecia, né? Só, tá vendo? Olha o vizinho, mas se você vê a mulher do vizinho, olha, ele leva flor para ela, ele leva ela para a praia, olha, irmão, ele barra a casa, ele passa pano, aquilo é que é um marido. E ele escutando.
E eu olhando para ela já com raiva, sabe, irmão? Porque você já viu alguém dizer, diga eu aí, irmão, você já viu alguém que chega para você e diz assim, irmã, eu vim aqui procurar você para dizer para você que eu não presto. Já viram? Já viram alguém se confessar ao padre, apesar de ele não dizer, mas ele sabe. Nunca vi ninguém que confessar ao padre assim, seu padre, eu vim confessar aqui que eu não presto, viu? Ele vai dizer que outro não presta. Sabia? E a mulher contou um monte de coisa ali do marido. Agora vamos lá. Aí eu comecei fazendo algumas perguntas. Seu esposo é trabalhador, irmã? Ah, não deixa pra nada dentro de casa. Tá certo. E o que mais que ele faz com a irmã de bom? E ela contou lá umas coisas. E depois o marido entrou do lado dela, minha irmã. Aí ficou um acusando o outro. Mas sabe qual é a coisa? Aí eu fui e disse assim para ela, disse, irmã, se a senhora tivesse aquele marido lá da vizinha, você ia dizer a mesma coisa. Você sabia disso? Sabe por que o capim do outro é melhor? Porque você não vive provando dele. Sabe por que é que a pessoa diz assim, a mulher de fulano aqui não é que é uma mulher, aqui não é que é uma dona de casa. Se tu tiver a oportunidade talvez de morar mais uma semana, depois ela não presta igual a tu. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você sabe quem é que faz uma mulher boa e um homem bom? A convivência. É o respeito mútuo de um com o outro, a consciência e a ajuda. Se cada um entrar no relacionamento fazendo a sua parte, as coisas vão melhorar, irmãos. Agora você sabe qual é o problema hoje em dia dos casamentos e das famílias? É que eu entro dentro do casamento e você já ouviu isso, ou talvez já disse isso em arenga. Eu casei para ser feliz. Já ouviram essa frase? Por isso Essa que eu frase não está certa ou casei. errada? Deus me livre. Errado. Essa frase está certa ou errada, irmãos? Você deve casar-se para ser feliz ou para fazer feliz? Fazer feliz. Percebe agora como mudou a situação? Quando os dois cônjuges, cada um vem nesse intuito e diz assim, eu vou fazer o meu parceiro feliz. Eu vou ajudá-lo. Aí não haveria tanta cobrança, irmão. Mas o problema é que chega um querendo arrancar um pedaço do outro. Aí fica difícil. Resumindo, esse casal que nos procurou para isso hoje vive separado. Separado. Tanto brigaram até que separado. E hoje a mulher vive perambulando pela mão de um e de outro, apanhando de um e de outro. Mas ela dizia que era o marido que não prestava. E agora? Você sabe quando é que você vai saber quando o teu marido presta ou a tua mulher que tu tem que dizer que ela não presta? Quando um dia tu perder, aí tu vai dizer que ela presta. Irmãos, eu vou dizer isso aqui, eu sei do que eu estou dizendo a vocês, com toda a sinceridade do meu coração. Valorize essa mulher que você tem, esse homem que você tem. Sabe por quê? Porque se você olhar ao redor de você, vá procurar hoje um homem para se casar com ele, ou uma mulher que você viu, se a sua ou o seu não presta. Nós estamos em um mundo que o negócio é desrespeito, ficar e não estar nem aí, é opção. Então se você tem uma mulher que trabalha, uma mulher que zela por você, é ignorante, mas lembre-se que você também não é essas coisas todas. Ah, mas a minha mulher é ignorante e eu, irmão? Se espremer o que sai dentro de mim? Foi Deus quem te deu, irmão. Deus ele só dá a cada um de nós aquilo que nós merecemos. Tu acha que ele vai te dar uma mulherzinha bem mansinha para tu acabar com ela? Ou um homem bem mansinho também que tem mulher que é um cão, viu, irmão? Trabalhei com um irmão, de vez em quando ele chegava lá no serviço todo arranhado, que parece que passava a noite pegando um galo. Era pau que a mulher dava nele. Então tem mulher que ela não costuma irmã, viu? Lembre-se disso. Agora, veja outra coisa aqui, irmãos. Veja outra coisa aqui. No versículo 5. Não se importem convenientemente. Não buscam os seus próprios quê? Interesses. Não se irritem, não suspeita mal. Tudo isso tem dentro das famílias. Tudo isso tem dentro das famílias. Você sabe o que eu estou dizendo. É suspeita, é intriga, é contenda. O versículo 6 diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera
tudo suporta. Olha que tanto tudo tem aí, irmãos. Olha que tanto tudo tem aí. Tudo que vem de rio, o amor está ali suportando. Por quê? Porque é amor. E você sabe quem é a raiz do amor? Deus. É o que sustenta, irmão. Sabe o que nós, a primeira coisa que nós temos que eu peço a Deus direto nisso, irmão, nas minhas orações. Senhor, me ensina-me a amar, Senhor. Dá-me esse dom. Me ajuda a ser tolerante com os defeitos e as falhas dos outros, porque eu não presto. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós estamos cobrando do parceiro aquilo que nós não somos. Sabia disso? Outro dia eu visitei uma família, o casal estava arengando por causa do filho. O pai deu uma pisa no filho, porque o filho fez algo e a mulher agora disse, mas o que ele fez, ele não aprendeu com você e você me falou, e você não importa. Então você vai entender, ou seja, eu estou forçando o outro a fazer algo que eu não faço. Mas ele pode isso, irmãos? Não posso. Outra coisa, o amor não força ninguém a fazer nada. Entende? Senão ele não era amor. De jeito nenhum. Olha o que está dizendo no versículo 8. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão. As línguas desaparecerão e o conhecimento também passará. Mas o texto está dizendo aqui, o amor não falha. O amor não decepciona. De jeito Mas a profecia desaparecerão, né? Sim, porque ela vai se cumprir. Agora, o que Deus espera de mim quando eu descubro os meus dons? 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Só tem mais 2 textos para nós irmos embora. 1 Timóteo capítulo 4. O que Deus espera de mim quando eu descobrir que dom eu tenho? Acharam todos? 1 Timóteo capítulo 4. Acharam todos? Olha o que diz o verso 14. Capítulo 4, versículo 14. Acharam? Não desprezeis o quê? Hã? Não desprezeis, está dizendo aqui o texto, o dom que há em ti, o qual te foi o quê, irmão? Dado ou concedido por meio do quê? Por profecia. Com a imposição das mãos dos presbíteros, ou seja, dos líderes, dos sacerdotes. Não despreze isso. Agora eu queria abrir com vocês o último texto, Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Acharam todos? Filipenses? Nós estamos encerrando. Esses são os últimos textos. Capítulo 2 de Filipenses. Acharam? Versículo 4. Versículo 4 diz assim: não atente. A Bíblia de vocês diz um pouquinho mais diferente, não é? Como é que diz aí? Não tenho em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que coisa interessante. Não tenha em vista os seus próprios, mas pense também nos outros. Vamos lá, irmãos. Vamos ver. Veja aonde está o egoísmo agora aqui. Imagine que nós estamos participando de um concurso e somente um ganha. E tem 1000 pessoas participando. Todo mundo quer o que ali? Você não vai encontrar nenhum dizendo assim, não. A nossa oração deveria ser a seguinte: Senhor, que eu, Senhor, passe nesse concurso e o resto que fique para lá. É assim a nossa oração? Não, filho. Senhor, quem mais precisar, que seja ele o vencedor. Sabia disso? Mas não é essa oração que nós damos.
eu, Senhor, oh meu Deus, eu vou jejuar que eu quero passar, Senhor. É assim ou não é, irmãos? Agora, olha o que Paulo diz mais. Olha o que Paulo diz mais. No versículo 5. De sorte que haja em vocês o mesmo que? Espírito que houve em quem? Em Cristo Jesus, o qual era Deus, mas se esvaziou, tomou a forma humana e se fez como um de nós. E sabe o que Paulo diz mais aqui? No versículo 20. Olha o que Paulo diz aí, mas isso é muito forte. Leia aí na Bíblia de vocês. Verso 20. Não tem o quê? Ninguém. Não tenho ninguém que tenha o quê? Com esse mesmo sentimento. Que cuide de vosso bem-estar. Você conhece alguém que vive em prol dos outros? Você está percebendo? Paulo está dizendo, não tenho ninguém que se preocupe convosco, com a maneira de bem-estar de vocês. E aí o verso 21 é o mais pesado. Diz o que, irmão, verso 21? Todos Os seus próprios interesses. Não de Jesus Cristo. Vocês acham que tem isso também nos casamentos? Vocês acham que tem isso dentro da sua família? Claro, é um querendo arrancar um pedaço do outro. Sabia? O texto está dizendo aí, porque cada um cuida dos seus próprios interesses. Eu não estou preocupado com o cansaço da minha esposa, com a dor de cabeça dela, com aqueles dias lá que elas têm, né? A mulher sabe do que eu estou falando. Eu não estou preocupado com isso, não é verdade? Eu estou preocupado porque que o outro está estressado. Será que eu me preocupo com isso? Deveríamos, não é verdade? Então Paulo está dizendo aqui, não tem ninguém. E eu quero dizer para vocês, Deus espera de cada um de nós nessa noite que saímos daqui preocupado com os outros. Luz é isso. Amém? Amém. Luz é isso, irmãos. E a pergunta para nós nessa noite é, vocês entenderam isso tudo? Amém. Amanhã nós estamos aqui de novo, com outro tema bem rochedo. Se você quer ser um bom cidadão, uma boa cidadona, se você está aqui buscando felicidade para você e o seu parceiro ou parceira, sua família, alguém da sua família, você está no lugar certo. Porque se você exercitar o que você está aprendendo aqui, sua casa será iluminada. Seu trabalho será iluminado. Sua vida, sabe, irmão? Suas convicções, sua forma de ver vai ser totalmente diferente. Eita. Você sabia que quando você se disponibiliza a pensar no outro, sabe, a cuidar do outro, Deus começa cuidando das suas coisas? Tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus cuida das coisas daqueles que cuidam das coisas dos outros. Eu acredito porque está na Bíblia. Sabia? Um dia, uma pessoa estava muito avexada. E ela tinha uma situação ali difícil para resolver. E ela tinha uma situação ali que era dar assistência a uma pessoa que estava precisando. Mas aí ela tinha que tomar a decisão. Ou resolver a bronca dela, perder aquilo que ela iria fazer, que não tinha mais como resolver naquele dia, ou cuidar daquela pessoa que precisava também. Situação difícil, não é verdade? Mas aí depois de alguns minutos de pensamento, ela resolveu deixar o que era dela e foi cuidar da pessoa, dar assistência à pessoa que estava precisando. Sabe qual foi a surpresa? O que ela ia cuidar, quando foi sem que ela mandasse. Quando ela chegou de tarde, preocupada, apesar de ter dado assistência, você sabe, é ser humano. Preocupada, e aí ela foi dar assistência àquela pessoa que tanto precisava, voltou para casa realizada porque mas aí estava preocupada com o afazer dela, com o que ela precisava resolver. E aí quando foi lá no celular, tinha uma mensagem, e exatamente no local onde ela ia resolver a bronca, disse assim: eu já resolvi tudo, está tudo certo aqui para você. Eu chego a me arrepio, irmão. Quem cuidou disso? Nunca vi um cumprimento desse como: eu cuido das coisas daqueles que cuidam das minhas também. Quando Deus diz assim: eu cuido das coisas de quem está cuidando das minhas, sabe o que ele está dizendo? Quando você se preocupa em cuidar das preocupações, das adversidades, do sofrimento humano, Deus está cuidando das suas necessidades. Mesmo sem você perceber. Você sabia disso? E quando pensa que não, você chegou ali em casa, tudo foi resolvido de uma maneira que você nem percebia, irmão. Isso aconteceu comigo. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu estava fazendo um evangelismo uma vez, era uma época difícil, irmão. Difícil.
Alguns da minha família sabem o que foi que se passou. E até hoje eu não fiquei bom nesse problema que tem na coluna. E próximo ali de final de ano, eu estava fazendo aquele evangelismo. E um dia eu caminhando ali por detrás de uma serra. E eu dizia para Deus: Senhor, nunca passei pelo que estou enfrentando hoje. Quando vai acabar isso, Senhor? E aí eu comecei contando para Deus todas as minhas necessidades. Senhor, precisando disso aqui, eu construindo uma casa, e aí estava tudo parado, porque não tinha mais condição, não tinha como entrar mais nada. Aí, meu irmão, isso foi numa quinta-feira, se eu não estou enganado, ou foi numa quarta-feira, rodeando aqui aquela serra que vem sair ali em Torre do Couro. Vem lá, que nem quem vai para o sítio, tem um caminho que vem sair aqui. É isso, eu caminhava por ali. Depois eu deixei que ali não foi carro queimado, era moto roubada, eu digo, vou sair daqui, o melhor que eu faço. E aí mudei de rumo. Irmãos, quando foi uns 4 dias depois, choveu coisa de uma maneira que eu fiquei olhando assim e disse: é sonho. Eu recebia salário, que eu não sabia de onde vinha, eu sabia que pessoas estavam trazendo. Alguém encostou um carro um dia no pé da minha porta, passou bem uma meia hora ali descarregando feira que parecia que tinha comprado o mercado todinho. Só irmão aqui que eu vim trazer. Eu sentei lá e eu ficava só olhando, que diz, acorda, isso é sonho. E me entregava, sabe, irmão, e começava me entregando umas envelopes ali, e tudo. Depois você só abre isso depois, não abre agora não. Quando eu abri lá para mais tarde, tinha na época, quase R$1.400. Meu Deus. E tinha tanta comida dentro de casa que eu tive que doar para as outras pessoas, não se perdiam. E aí, como eu trabalhava fazendo evangelismo, eu chegava numa casa, a pessoa estava precisando de uma cesta, e eu tenho casa sobrando. E, irmão, dava para distribuir para um monte de gente, passei uns 4 meses. Eu e aquela asa branca, comendo do que Deus mandava. Pessoas ligavam: irmão, dá um saquinho aqui, por favor. Chegava lá, me levava numa loja, escolhe isso aqui, escolhe isso aqui. Eu com vergonha. Até a dona da loja, a pessoa que vendia, ela dizia: mano, quem eu escolher, que eu escolho. Ele está com vergonha, eu escolho. Vai, meu Deus, escolher para eu. Isso é ele, não é você não. Pessoas compravam material e iam para minha casa trabalhar lá, irmão, sem eu dizer nada. Outro dia chegou um irmão lá comigo: irmão, o senhor vai dar para sua casa? Eu não vou não, irmãos. Por quê? Não vem o que lá? Não, vai lá na casa. Comprava argamassa e ia aplicar cerâmica lá. Eu nunca mandava, eu nunca disse nada. Outro dia chegou lá com uns 3 rolos desse fio da bom. Simone, vai fazer a instalação da sua casa hoje. Meu Deus do céu. Aí a voz dizia assim na minha mente: eu não preciso do teu trabalho para eu te sustentar. Faz o que eu te mando, que eu cuido. Deus me mostrou isso. Sou testemunho disso. E aqui está Edson, Jailson. E quem você perguntar aqui da minha família? Meus irmãos, isso é muito sério, irmãos. Eu saí da minha casa com uma bisaca de roupa na minha moto, essa motozinha que está ali fora. Pessoas diziam: irmão, venha fazer uma semana de oração aqui em Pandera, venha fazer um evangelismo. Eu ia, estava um saquinho de roupa e ia embora. Passava 30 dias lá, vinha só final de semana para cá, sem acertar nada. Quando pensava que não, dentro da bolsa empurrava um envelope ali, às vezes eu nem via, dizia só abra. Às vezes quando me entregava eu dizia, né? Abra lá na veja da sua esposa. Quando eu abria, estava o espalhafatório de nota de 100. Quem é que trazia? Quem é que fazia aquilo, irmão? Deus. E depois a pessoa me mandava uma mensagem e dizia assim: irmão, Deus te quer pregando, viu? Deus chamou o senhor para pregar. Continue. E lembre-se disso, irmãos. Irmãos, isso é muito sério que eu estou dizendo aqui a você. Talvez tenha alguém aqui que diz assim: eu não posso viver sem meu emprego. Eu não posso. Vai se vai levar isso, ele não vai deixar eu apelar aqui. Irmãos, eu já passei por esse tipo de medo. É normal. Só não deixa ele vencer. Lembre-se disso. Olha, irmãos, Deus tem o melhor para cada um de vocês que estão aqui. Vou dizer algo aqui agora. Eu não conheço a vida de nenhum de vocês aqui. Assim como vocês não conhecem a minha.
Mas essa vida que você está levando até hoje não é a que Deus quer para você. Você sabia disso? A vida que você levou até hoje, cada um aqui, não é essa que Deus tem para você. Deus está te chamando para viver algo melhor. Agora isso depende de você. Um dia um homem pegou uma águia, tirou do rio, levou para a fazenda, botou debaixo o ovo debaixo da galinha. Aí a águia nasceu. Foi crescendo e começou ciscando. E o homem foi se sentindo culpado. E levou o diabo, a água para cima da casa dele, botou ela para voar, ela voou, foi embora para a galinha ciscar. E o homem com raiva disse: tu não foi feita para ciscar, e queria matar a água. Mas foi ele que ensinou daquele jeito. Escravejou a água. Até que um dia ele pegou, ele disse: tá legal, agora eu sei quando eu vou levar você. Ele levou ela para o topo de uma montanha mais alta que tinha. Chegou lá, jogou ela de cima. Se você agora ou vou ou morre. A água abriu as asas. Desfrutou de um voo tão alto, nunca mais ela retornou. Talvez aqui esteja essas águias. Deus criou você para voar, não para ciscar. Deus quer o melhor para você e para mim, irmãos. Não seja escravo de ninguém. Não seja escravo de nada nessa vida. Seja escravo de Cristo. Porque Cristo não escraveja ninguém. Cristo liberta. Quando Paulo diz assim: eu sou escravo de Cristo, ele está dizendo: eu sou submisso a Cristo. É isso que ele está dizendo. A vida que você leva até hoje, você tem certeza que você é feliz? A vida que você vem levando até hoje, ela te traz felicidade? Eu quero acreditar que não. Talvez você viveu alguns momentos bons na sua vida, feliz. Mas que passou. Não é assim? A gente hoje estamos rindo, às vezes, com um amigo, aquela felicidade, às vezes fez um negócio que deu tudo certo. E você diz: nossa, você quer a vida. De repente dá tudo errado de novo. Porque está faltando algo na sua vida. E isso que está faltando na sua vida, sabe o que é? É Jesus. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que gostaria de ser livre? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero no passo a passo, Senhor, entregar a minha vida ao Senhor de corpo, alma e coração. Não importa o que vai me custar.